Você lembra que a gente falou sobre o vim após mim? Lembra que a gente falou do negar? Lembra que a gente falou da cruz? E depois tem o siga-me, para a gente fechar esse versículo, que é um dos versículos chaves. Eu quero convidar você a assistir essa palavra. Essa é a segunda parte de uma palavra. Então, tem a palavra anterior a essa, tá certo? Que eu estou convidando você para assistir. É bênção, é bênção. Então, qual é a parte que a gente vai continuar? Nós vamos continuar no siga-me. Olha como que isso é importante, né? Então, depois de negar a velha natureza, depois de ter um encontro genuíno com Jesus, passando na cruz, e aí a gente aprendeu que quando tem cruz, tem morte e tem ressurreição. Quando não tem Jesus, é impossível eu renunciar para uma vida nova. Então, se eu não estou em Cristo e estou renunciando à minha natureza pecaminosa, com certeza eu estou andando em lei. E pode ser a lei da minha própria consciência, ou a lei mosaica, ou a lei que rege um povo, que rege uma nação. O fato é que nenhuma lei dessa é capaz de me inserir no corpo de Cristo Jesus. Somente o Senhor, quando eu recebo o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, aí sim eu estou renunciando ao velho homem. Aí existe uma morte e existe uma ressurreição. E lei nenhuma consegue me salvar. Pela lei não seremos justificados. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém? Então a gente sabe muito, está estudando muito isso, né? Sobre a justificação. Diga aí, eu sou justo. Diga para o seu irmão, eu sou justo. E o siga-me, né? Esse siga-me que a gente parou na parte da manhã, ele é tão importante quanto todo o resto. Por quê? Porque eu ressuscitei. Eu fui vivificado. Então eu preciso saber que esse siga-me é o seguir de um novo homem em Cristo Jesus. Um homem que está sendo reformado, que está sendo formado, que está sendo construído. Isso é uma construção. Você sabe o que é essa construção espiritual? A construção espiritual é quando a minha alma vai recebendo os tijolos da eternidade em seu íntimo. Quando ela vai absorvendo Jesus em seu íntimo. Então isso é uma formação. Aí a gente entende, né, que está escrito que nós não andaremos mais na imagem daquele que é terreno. Nós vamos andar na imagem daquele que é celestial. Bênção demais. Então é esse siga-me, é o siga-me de um novo homem que está em Cristo Jesus. Lembra que nós falamos hoje mais cedo que você é co-herdeiro juntamente com ele? Ou seja, você reina, você herda na eternidade em Cristo Jesus. E a gente falou sobre o apóstolo Paulo, Saulo. A Bíblia simplesmente passa a chamá-lo de Paulo em um determinado momento. Mas em momento nenhum você vê Jesus dizendo, vou trocar o seu nome, agora você vai se chamar Paulo, ou Deus Pai falando alguma coisa nesse sentido. Como fez com Abrão, que passou a Abraão, como fez com Jacó, que passou a ser Israel, como fez com Simão, que passou a ser Pedro. Não. Não existe esse entendimento na Bíblia que Deus começou agora, trocou o nome dele de Saulo para Paulo. Importante é que isso realmente aconteceu. E eu gosto de entender assim, não sei se você gosta. Eu gosto de entender assim, que em um momento ele era Saulo, depois ele passou a ser Paulo. Por quê? Paulo, nesse caso, simboliza o novo homem em Cristo Jesus. Mas o fato é que ele tinha dupla cidadania, né? Ele era judeu e ele era romano. Então, pode ser por causa disso que ele tinha o nome de Saulo e o nome de Paulo. Mas isso aí não importa. O que importa é que ele passou a ser um novo
homem, um homem que passa a enxergar na dimensão espiritual e pregar o evangelho do reino. Você sabia que graças a ele o evangelho chegou até nós? Que importante foi esse homem. Eu ouvi ouvi nessa semana, na rádio, uma pessoa falar assim, que ele foi um diplomata, aquele que ia nas nações representar o povo dele, né? Ele fazia diplomacia, a diplomacia do reino de Deus. Que legal quando eu ouvi isso. Esse foi Paulo, um novo homem. Esse homem que caiu em terra e levantou pela voz de Jesus e começou uma nova jornada. Tá certo? Então, eu preciso entender isso. Para a minha vida ela crescer espiritualmente, eu preciso entender o quê? Eu preciso entender algo que faz a diferença na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que é? Você precisa saber que o seu velho homem está crucificado e que o seu novo homem está assentado junto com ele nas dimensões celestiais. Você entendeu isso? Então, eu vou repetir isso, porque isso é importante. Eu preciso entender que o meu velho homem está crucificado juntamente com ele. Naquele dia da cruz, por isso que nós falamos da cruz. E o meu novo homem? O meu novo homem está ressuscitado junto com ele. Houve morte e ressurreição na minha vida, na sua vida. Você está me entendendo? Então, existem umas passagens até que muito importantes que eu quero compartilhar com você. Olha só o que está escrito em Romanos. Romanos 6. Olha o que está escrito em Romanos 6. Eu vou ler aqui, com você. Romanos 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, olha aqui, o que eu falei, o que eu acabei de falar, o nosso velho homem está onde? Está crucificado. Isso fala de negação, isso fala de renúncia. A principal renúncia foi quando eu renunciei o meu velho homem. Agora, vamos um pouquinho mais para frente, abre a sua Bíblia em Efésios. Efésios, no capítulo 2, versículo de número 6. Olha o que está escrito. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você percebe que eu estou crucificado no meu velho homem e estou assentado juntamente com ele, herdeiro juntamente com ele. Meu Deus, sou herdeiro juntamente com ele. Quem? O meu novo homem. A minha nova natureza. O meu espírito vivificado. Então, isso é muito importante, porque senão você vai achar que você está assentado juntamente com ele e que não existe mais pecado. Existe. Por isso, Romanos 6 explica tudo. E esse velho homem, ele quer descer dessa crucificação o tempo inteiro. Aí você vai falar assim, pastor, que negócio é esse de crucificação e que ele vai descer de lá, o velho homem vai descer de lá? O que é isso? Não, estou lendo para você em Romanos 6,6 que eu estou crucificado e ele tem que permanecer lá. Isso é uma analogia. Ele tem que permanecer crucificado. Por isso que é importante que a minha vida daqui para frente, você aprendeu muita coisa. Você aprendeu que quando você recebeu Jesus, você se tornou filho de Deus, que você se tornou justo, que você se tornou santo, que você se tornou aprovado, que você se tornou a igreja gloriosa, não é isso? Que você se tornou sacerdote. Tudo isso, quando eu recebi, são meus títulos, o meu currículo em Cristo Jesus. Maravilhoso. Sem eu merecer, eu recebi tudo isso, porque isso se chama graça. Mas agora, na minha vida aqui, que a eternidade já começou, eu preciso entender o seguinte, que o meu velho homem está crucificado. E a minha vida vai ser uma vida de renúncia.
E o meu novo homem? Isso que eu vou te falar agora faz uma diferença. Faz uma diferença muito grande. Porque existe uma confusão muito grande que acontece, às vezes por falta de conhecimento ou por falta de instrução. Às vezes você recebe o evangelho, porque quando você recebe o evangelho igual todo mundo. É Cristo, ele morreu e ressuscitou, você se arrepende, o reino de Deus se abre para você, você vê, você entra no reino, como está lá em João 3. Isso tudo é maravilhoso, mas às vezes por falta de conhecimento alguém pega você e ao invés de você se desenvolver espiritualmente, que é o que Paulo faz com os discípulos dele, né? Maravilhoso. Alguém de repente pega você e ensina você a correr atrás das bênçãos. Jesus morreu na cruz para eu ter casa própria. Jesus morreu na cruz para eu ter um carro novo. Jesus morreu na cruz para isso ou para aquilo. Meu irmão, é bênção. Tudo isso vai ser atraído para a sua vida, porque buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Vai ser acrescentado. Óbvio que vai ser acrescentado. Mas eu não vou gastar a minha vida depois que eu encontrei Jesus agora aqui na terra, atrás destas coisas. Tudo isso é importante. E o justo viverá pela fé, porque eu chamo a existência as coisas que não são como que são. Amém? Não é isso? Nós não nos atentamos mais nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas, não é isso? Por quê? Porque eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu consigo atrair tudo isso pela fé. Amém? Nós vamos fazer uma bateria de palavras só falando da fé, que é a mentalidade de Cristo. Mas não é agora, não. Mas você precisa entender o seguinte, olha só, eu preciso entender que foi disparado. Oh, meu Deus, como eu queria ouvir isso quando eu nasci de novo. Como eu queria ouvir isso quando eu nasci de novo. O que foi disparado? Foi disparado a eternidade em mim. Deus é Pai da eternidade. O meu espírito que foi eleito antes da fundação do mundo, que é a minha identidade, o meu espírito vivificado, foi ativado, foi disparado. Tá certo? E agora? Agora vai ter um crescimento. E o que eu vou falar é o que mudou a minha história. Quando eu entendi, o que você entendeu? Eu entendi o seguinte, eu entendi que essa vivificação que representa a minha nova natureza, a minha identidade em Cristo Jesus, é o propósito de Deus na minha vida. Então, você tem um propósito? Tem. Qual é o propósito de Deus na sua vida? O seu novo nascimento. Pastor, o que é isso aí, ué? Esse é o propósito de Deus? É ativar você na eternidade. Porque quando isso acontece, é porque você disse sim à cruz. Você disse sim a Jesus. Você aceitou o resgate. Você aceitou a restituição. Você aceitou a restauração, que é essa reforma que você recebe aqui no seu íntimo. E a sua vida vai mudando com relação a isso. Então, para eu viver, aí é que vem para o início da palavra que fala do negar-se, que é essa renúncia, é morte e ressurreição. Isso vai me acompanhar. Vai me acompanhar. Para eu viver o propósito de Deus na minha vida, o velho homem precisa permanecer crucificado, que é renúncia. Eu vou viver uma vida de renúncia. Renúncia de quê? Renúncia do meu homem natural. Renúncia
do homem carnal. Renúncia do homem terreno. Então esse versículo ele não serve uma vez, ele é cíclico. Será uma vida de renúncia. Agora existe uma grande diferença aqui. Por que nós estamos ensinando a você a entrar neste lugar espiritual, que é Mateus 6,6, que nós estamos falando da viração do dia, que representa aquele lugar espiritual onde o primeiro Adão, antes da queda, relacionava com Deus, com o Criador. Representa isso. Jesus ele estava dizendo, entrar para o seu quarto, fechar a porta, e o seu pai que está no secreto, que te vê no secreto, te recompensará. Por que eu falo isso? Por que nós estamos ensinando isso? Porque quando eu entro nesse lugar de intimidade, eu estou fazendo a manutenção da eternidade que está em mim. E, consequentemente, está havendo um desenvolvimento espiritual. Um desenvolvimento espiritual que a minha mente natural ela não consegue entender. Eu vou começando a entender isso quando eu começo a me tornar uma pessoa espiritual de fato. Quando a minha alma, ela começa a ter prazer em Deus. Quando a minha alma começa a ter prazer em Deus. Você lembra que você tem 3 dimensões, corpo, alma e espírito, então existe a alma. A alma que era casada com quem? Que era casada com a carne, com o velho homem, com aquele velho homem que foi originado da árvore do conhecimento do bem e do mal. A minha alma era casada com ele, tinha prazer nele, tudo era com ele. É o governo do homem, é o homem fazendo, é o homem se sustentando, é o homem pelo suor do rosto. Entenda, suor do rosto, está correto, eu tenho que trabalhar, não é isso? Mas aqui representa o final da sustentabilidade espiritual que Deus tinha para Adão e o início da sustentabilidade própria de Adão, suor do rosto. Então, é muito importante isso. Por quê? Porque esse velho homem, ele vai perdendo todas as suas características em seu interior, toda a lembrança. Por quê? Porque você está lá relacionando com Deus. Aí a sua alma começa a ter prazer em quê? Começa a ter prazer na eternidade. Você começa a ter prazer na sua vida oculta em Cristo. Você começa a ter prazer num jejum. Você começa a ter prazer na oração. Você começa a ter prazer na adoração. Você começa a ter prazer na confissão da palavra. Você começa a ter prazer na meditação da palavra. A sua alma vai começando a receber os nutrientes espirituais neste lugar. E aí você começa a entender, para que ele cresça e eu diminua. Isso é o meu desenvolvimento. Aí, quando você está lá, naquela vida de renúncia, né? Importante isso. E você começa, eu preciso vencer aqui. Eu preciso renunciar ali. Eu não posso isso. Eu não posso aquilo. Isso está errado? Não, isso está certo. Está certo. Mas você vive uma vida de dor no velho homem. Uma vida de dor. Porque você fica ali. Aí não está diferenciando em praticamente nada de viver na lei. Embora Cristo esteja morando dentro de você, você está ali. Não, é difícil.
eu preciso renunciar a isso, Vive assim o tempo inteiro, né? Uma vida de renúncia, uma vida de dor no velho homem. Não estou dizendo que isso está errado, não. Mas eu estou querendo ensinar você outro lugar. Qual é o outro lugar? O de prazer na nova natureza. Você substitui isso. Então, você não tem que ficar indo para uma linha de renúncia e seguir uma linha desse jeito. Você tem que ir para o outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado é relacionar com Deus, porque na medida em que você vai relacionando com Deus, você vai renunciando automaticamente, porque o prazer que você vai tendo em relacionar com Deus é maior do que tudo isso. É maior do que os prazeres que a sua alma tinha na carne. Você consegue me entender? Você consegue me acompanhar nesse entendimento? Então isso aqui, eu vou deixar registrado aqui. A minha caminhada pode ser uma vida de dor no meu velho homem, ou pode ser uma vida de prazer na minha nova natureza em Cristo Jesus, relacionando com Ele, em Mateus 6,6. Então, é muito mais gostoso, a minha alma vai começando a se encaixar nisso. Eu vou parafrasear um pouco agora. É como que quando você entra nesse lugar de adoração, quando você entra nesse lugar de comunhão com Deus, você entra num nível de renúncia que você nem está sentindo mais que está renunciando, porque é prazeroso estar ali. Você não está matando algo que já está morto, porque você sente prazer. Então, importante eu estar neste lugar. Você entende? Então, eu preciso desenvolver isso para que eu tenha um desenvolvimento em meu interior e passar a ter uma vida de prazer em Cristo Jesus. E isso é dia a dia. Então, dentro desse contexto, que eu disse que estou parafraseando, cada vez que você está lá, é como que se você estivesse acendendo incensos assim, cheirosos, para Deus, e Deus está recebendo aquela sua adoração, e a sua carne está queimando, meu irmão. Como que se fosse aquele holocausto, onde colocava lá, né, o animal, para queimar, para oferecer a Deus. É isso. Paulo até fala sobre isso. A gente oferece a Deus. Oferece como? Eu tenho que ficar me matando numa vida cristã, ou eu preciso ter uma vida prazerosa? Essa vida prazerosa, ela queima a carne e acende um incenso maravilhoso para Deus. Deus recebe esse incenso. É ao mesmo tempo que isso acontece. Mas ao invés de eu ir rumo a uma vida legalista, eu vou ter uma vida na graça. E a vida na graça, meu irmão, é você se relacionar com Deus. Por quê? Porque essa foi a principal restauração que aconteceu. O véu se rasgou. Às vezes você está querendo costurar o véu de novo. Tem um monte de gente por aí costurando o véu de novo. O véu rasgou, você tem acesso, você pode relacionar, você não precisa mais do mediador. Ei, meu irmão, Moisés morreu. Moisés acabou. Agora é outro tempo. Agora é o tempo da graça. Ele me fez sacerdote. Eu tenho acesso. Eu relaciono. Como que você relaciona? Como igreja. Como que eu relaciono? Como noiva. O Espírito e a noiva dizem, vem. Isso é relacionar. Não tem ninguém no meio disso. Não tem ninguém interferindo nisso. Nós é que dificultamos as coisas. Aí eu vou deixar de experimentar o que Deus tem para mim. Eu vou deixar de experimentar o propósito de Deus na minha vida. O propósito de Deus na minha vida. Deus sonhou comigo, meu irmão. Deus me desenhou.
Deus me elegeu antes da fundação do mundo. E eu preciso acontecer. Eu preciso acontecer. Eu não vou viver uma vida de dor no velho homem. Eu vou ter uma vida de prazer em Cristo Jesus. E entrar nessa herança, entrar na herança, entrar na herança, entrar na herança, me lançar na herança, reinar juntamente com Ele, reinar juntamente com Ele. Enquanto eu estou fazendo isso aqui, meu irmão, demônios estão sendo queimados, porque eles se assustam quando uma pessoa consegue entender que ela é herdeira junto com Cristo Jesus. E você é, eu sou, diga aí para o seu irmão, você é herdeiro juntamente com Ele. Amém? Você consegue entender isso? Isso é maravilhoso. Olha só, eu vou ler mais alguns versículos aqui, que o Espírito Santo me pegou aqui, agora ele me pegou. Ó. Vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 1 e 2. Olha só. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Paulo falando para a igreja, olha só. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda podes agora, porque ainda sois carnais. Você lembra lá em Gênesis? Lá no início, Deus falando, o meu espírito não poderá agir no homem porque ele é carnal. Paulo está falando a mesma coisa aqui para a igreja lá. Ó. Vocês estão andando na carne. Então como que vocês vão experimentar o propósito? Por isso que eu estou dizendo. Aí quando você lê isso daqui, quando alguém vem ensinar isso aqui para você, vai ensinar uma vida de dor. Carne, você tem que negar, você tem que se sacrificar ao sacrifício, ao sacrifício, ao sacrifício. Eu estou falando outra coisa para você, não é sacrifício da carne não, é entrar na sala do trono e relacionar com Deus e sentir prazer nele. O caminho é outro. O caminho é outro. Porque se você ficar buscando essa sua força para poder dominar a sua carne, eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, você vai perder. Você vai perder. Você vai ser derrotado. Porque o Pai Celestial enviou o Filho dele porque nós não conseguimos vencer a carne. E você acha que você vai conseguir? Não vai conseguir. Ah, então eu quero aprender. Você quer aprender? Então tá. Então, qual é a renúncia? A renúncia, meu irmão, é você entrar na sala do trono e relacionar com Deus, quando a sua cabeça dizer assim para você, agora eu vou ver um filme ou isso, aquilo, não que isso seja errado, mas você tem que ter o seu momento. Pode ser de manhã cedo, pode ser na hora do almoço, não sei, você para um tempo, mas você para o seu dia a dia. Eu sei que você está trabalhando, às vezes você está numa feira, às vezes você está no escritório, você trabalha, mas você tem que mexer na sua agenda. Você tem que mexer na sua agenda para entrar no lugar de viração do dia, porque é o lugar que te desenvolve. Não é viver uma vida o dia inteiro renunciando isso, eu preciso, uma vida de dor. Não, Jesus não quer uma vida de dor para você não, meu irmão. Jesus quer uma vida de prazer na eternidade. É o oposto isso. E quando você se mergulha lá e começa a entrar nesse lugar, você vai dizer assim, eu já estou crucificado com Cristo. Logo não sou eu, mas quem vive. E Cristo Jesus que vive em mim. Por quê? Porque você está crucificado, cara. Você está crucificado. E a permanência dessa crucificação, enquanto você andar aqui na terra, é Mateus 6,6. Enquanto você estiver lá, ele vai ficar pendurado lá, o velho homem. E aí eu mergulho no propósito que Deus tem para mim. Agora,
Eu quero viver o maior de Deus. Eu quero viver o grande de Deus. Eu quero viver o propósito de Deus. Então vamos junto. Agora, eu posso ensinar você. Você quer ver eu encher essa igreja aqui de um dia para o outro? Vou fazer uma campanha. 7 dias da bênção. 21 dias da bênção tal. Tudo isso aí é de Deus. Óbvio que Deus quer me abençoar, mas isso já é meu. Eu vou herdar tudo isso se o meu propósito for ativado na terra. Buscar primeiramente o reino de Deus é o meu propósito ser ativado em Cristo. Então, quando o meu propósito é ativado, meu irmão, as bênçãos vão me perseguir, porque eu me torno a bênção principal do propósito que Deus tem para mim. Propósito de Deus, nova natureza, bênção. Eu sou a bênção. As bênçãos vão me perseguir. As bênçãos vão me perseguir. Então eu quero declarar, nós somos uma igreja que abençoa famílias, que vai nas casas, que se preocupa com as pessoas que estão passando necessidade. Nós somos uma igreja que vamos dar, que vamos abençoar vidas. Nós não queremos nada em troca. Se formos uma igreja que mergulha no lugar de relacionamento. Por quê? Porque eu me torno o propósito e ando na terra como propósito. E quando isso acontece, não adianta. Vão querer ajudar a gente no nosso propósito. Pessoas vão aparecer para ajudar você, para ajudar no seu negócio. Vai aparecer, meu irmão, não tem jeito que vai aparecer. Paulo começou sozinho. Olha o que ele fez. Porque pessoas vão começando a ser disparadas. Por quê? Porque é o propósito de Deus que está reinando. E eu sou o propósito de Deus. Eu me torno o propósito de Deus. Amém? Eu amo você, sabia disso? Vamos continuar um pouquinho mais, já está acabando. Olha só. Romanos capítulo 8. Olha o que está em Romanos. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 18. Ó. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando você começa a viver na eternidade, andando na eternidade, você vai começando a receber dessa glória, meu irmão. Dessa glória que começa a ser revelada para você. É uma glória, é um prazer, é uma glória, é um prazer, é uma glória, é um prazer. Aí Paulo, ele chega e diz assim, essa leve e momentânea tribulação, sempre vou citar isso. Ela não vai acabar comigo, ela vai produzir glória, glória, peso de glória, peso de glória. Colossenses 3:2. Olha o que está escrito. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não mais na que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vida do alto, está vendo a vida do alto? A vida do alto prevalecendo, o propósito é a vida do alto, que foi disparado. Amém? 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 6, olha só. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. É o meu propósito. É o propósito de Deus na minha vida.
É a ativação da minha vida espiritual. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito? Mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Vai sendo revelado, você vê que é uma construção. Então esse siga-me é a manutenção, é a formação desse homem espiritual. Amém? Glória a Deus por isso. Olha só, para a gente ir para o fim. Olha o que está escrito. Em Salmos, livro de Salmos, olha só. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Até aqui é o homem que está crucificado, o velho homem, o que morreu. Porque esse aqui é o que fazia essas coisas, agora não é mais. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos encarnecedores. Antes, é o propósito, meu irmão. É o meu propósito, olha só o prazer que eu tenho. Olha o prazer. Esse prazer já foi ativado aí em você? Porque esse prazer é que define a sua vida. O dia que você começar a ter prazer, você vai ver se a sua vida não muda. É um caminho. É o caminho que a gente tem que seguir. Olha só. Antes tem seu prazer, o seu prazer está na lei do Senhor. A lei hoje é Cristo. Ele é a lei. Então o prazer está em Cristo. Porque aqui é no Antigo Testamento. Então a lei agora é Cristo. Eu tenho prazer em quem? Em Cristo. Que é o quê? Que é a palavra. O verbo se fez carne. Ele é a própria palavra. O detentor de todo conhecimento. Antes eu tenho prazer em Jesus. E em Jesus, que é a palavra, eu medito de dia e medito de noite. Olha a promessa. Ele é como uma árvore. Você é como uma árvore. Plantada junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prospera. Prospera. O propósito de Deus. Prospera. Você prospera, meu irmão. Você prospera, minha irmã. Porque você tem prazer. Prazer. Esse prazer é a ativação do desejo da eternidade, que você entra nesse lugar de intimidade, você entra nesse lugar de viração e a sua alma vai tendo prazer. Prazer, as coisas nunca terminam, você começa a meditar na palavra e não termina, você já vai para outro lado, e quando você acorda, você tem desejo de mais da palavra, você tem desejo de adorar a Deus, você tem desejo de coisas novas, parece que está tudo lá dentro e não terminou, você fica atrás, é isso que eu estou falando. Esse momento, eu acredito que Adão ele tinha essa ansiedade boa, né? Vamos dizer assim, ansiedade boa. Ele era ansioso em relacionar com Deus. Você fica ansioso dentro de você em ter mais de Deus. Esse é o prazer. Aí tem uma promessa. É uma promessa. É uma promessa. As bênçãos vão te perseguir. Sua vida vai mudar. Só que eu estou agora indo para o lugar certo. Estou aprendendo a entrar no lugar certo. A gente tem o quê? A gente quer as coisas como micro-ondas, né? Assim, ó, pum.
De uma hora para outra as coisas acontecem, assim, você quer assim. Mas eu quero te dizer, meu irmão, o propósito de Deus em sua plenitude está no relacionamento com Ele. Você consegue entender isso? E aí eu finalizo em João, no último versículo. Finalizo o Evangelho de João. Doze, 24. Em verdade vos digo. Isso é para minha irmã Mauriane, que ela me fez lembrar desta passagem. Olha só. Em verdade vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz mais fruto. Isso fala da morte do velho homem. Uma vida de renúncia. Toda vez que houver renúncia, haverá ressurreição. Haverá morte e haverá ressurreição. Toda vez que o grão morre, algo está sendo vivificado na minha vida. Então Deus pode estar falando para você, meu irmão, não é para você ir com um escudo para frente da batalha, não, é para você morrer. Então, às vezes, você tem que morrer, meu irmão, para a sua família viver. Às vezes, você tem que morrer para o seu casamento ser restaurado. Às vezes, você tem que morrer para essa sua empresa dar certo. Às vezes, você tem que deixar de ser você mesmo. Tem que deixar de dar lugar para o velho homem. Para que para esse grão cair, ele vai morrer, vai morrer, vai morrer. E vai dar vida a outro. E olha aqui, ó. O mais interessante é isso aqui, ó. Fica ele só, se não morre. Mas se morrer, produz um outro. Produz um outro. Produz dois. Não. Produz muito. Produz muito. A vida do cristão é uma vida de morte e ressurreição, meu irmão. Entrar no lugar de intimidade é você matar a sua velha natureza. E toda vez que você faz isso, é um grão que morre e muitos outros surgem. Só que eu estou ensinando você o lugar correto. O lugar de não ficar querendo se matar, né? Aquela coisa. Você, eu sou isso, eu morro, eu não sei o que e tal. Sim, você tem que alcançar o caminho da cruz. Nós temos que sempre procurar a cruz, né? Mas eu estou dizendo que se você tiver uma vida firmada no altar, se você fizer um altar de adoração na sua casa e tiver isso como a sua vida, meu irmão, como um estilo de vida, eu quero te dizer que você vai deixar de sentir essa dor e você vai passar a ter prazer. E muito grãozinho vão cair morto. Vai cair morto na sua casa, na sua família, vai cair morto. E muitos outros vão surgir. Porque toda vez que você morre, haverá uma multiplicação. Toda vez que você morre, haverá uma multiplicação. Isso é espiritual, isso. Repete isso comigo. Toda vez que eu morrer, haverá multiplicação. Amém? Então tá. Até a próxima. Um grande beijo para você. Tamo junto. Ama a sua vida.